Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar, sobre mais um tema da farmacologia e dessa vez vai ser sobre hemostasia, tá? Então, antes de começar um pouco a falar sobre os medicamentos que a gente vai abordar na hemostasia, eu quero falar com vocês como funciona esse processo. E aí, a partir disso, eu vou mostrar onde cada medicamento vai atuar, que eu acho que é a forma mais lógica, assim, de aprender, né? Isso tudo que eu vou falar, vocês já viram alguma vez, né? Inclusive em FB, né? Em bioquímica, mas talvez não tão aprofundado, e eu vou tentar fazer vocês entenderem um pouquinho, porque eu acho que isso ajuda muito na hora de fazer essa prova, tá? No caso, sobre o tema de hemostasia. Então, vamos lá. A hemostasia, né, ela é uma coisa muito boa, né? Por mais que a gente associe esses medicamentos que a gente vai falar hoje sobre coisas que vão desfazer essa hemostasia, né? É uma coisa muito boa, porque quando você tem uma lesão, um corte, um ferimento, você precisa dessa hemostasia. Então, é um processo fisiológico que acontece depois que você tem um corte, um sangramento, né, uma lesão vascular, e aí são vários mecanismos, né, do nosso corpo que vão fazer com que normalize esse fluxo sanguíneo, tá? E aí tem várias coisas que vão acontecer ali, né? Então você vai ter participação de vaso, plaqueta, fatores de coagulação. E a gente vai destrinchar cada um deles, tá? Então, primeiro a gente começa na fase vascular, tá? Então, vão ser 3 fases, tá? Primeiro, a fase do dano vascular. Segundo, da hemostasia primária. E terceiro, da hemostasia secundária. Então, como que vai acontecer essa fase do dano vascular, né? A gente vai ter um dano, né? Uma lesão dentro desse vaso, tá? Peraí, deixa eu ligar minha caneta. Então, você vai ter uma lesão, tá? Me cortei, né? Cortei minha pele aqui, né? Sem querer, ok. O que vai acontecer? Você vai ter uma exposição de todo esse colágeno aqui, ó, subendotelial, tá? Depois, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Você vai ter uma ativação desse endotélio, tá? E aí, vai ter a liberação de fatores plaquetários que vão iniciar as duas próximas vias, que são, né, as vias da hemostasia primária e da hemostasia secundária, tá? E aí, lembrando sempre sobre a vasoconstrição. A vasoconstrição, ela está presente nessa fase vascular, onde o vaso, né, por meio de vários mediadores, né, que são liberados, né, você vai ter essa vasoconstrição para poder diminuir esse fluxo e, além disso, facilitar a adesão das plaquetas, porque as plaquetas, na hora que acontece esse dano, elas precisam ficar todas juntinhas para poder gerar uma agregação, tá? O objetivo é isso, agregar plaquetas e formar um coágulo, tá? E aí, se eu faço uma vasoconstrição, eu diminuo o fluxo e essas plaquetas ficam todas juntinhas, tá? E aí, os principais mediadores, endotelina, serotonina e adrenalina, tá? Isso tudo com o objetivo de perder o mínimo possível de sangue e preparar para agregação plaquetária, como eu já tinha falado, tá? E aí depois, né, que a gente teve lá a liberação desses fatores plaquetários... Peraí, vou puxar minha cadeira. Depois que teve essa liberação desses fatores, né, você vai ter o início da próxima via, que é a hemostasia primária, que é a fase plaquetária. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Gente, parece difícil, mas depois que você cria uma linha de raciocínio, não fica difícil. Inclusive, eu tô tendo esse conteúdo novamente em Farmaco 2, e assim, na hora que a professora começou a explicar, eu fiquei meio assim, meu Deus do céu, o que ela tá falando? Mas quando eu peguei para poder rever as minhas anotações, porque na época de FB mesmo, eu criei uma linha de raciocínio para entender isso. Porque é uma coisa muito complicada, porque acontece tudo ao mesmo tempo. E aí, se você ficar tentando pegar um resumo de cá, um resumo de lá, você se perde, sabe? E esse resumo aqui foi um que eu fiz até na época de FB, eu juntei com o Farmaco, com o que o Maurício falava na época, e aí criei um resumo que me fez entender, tá? Mas assim, não é aquilo que você precisa gravar isso, mas é entender para poder entender depois como que os medicamentos vão atuar, tá? Então foi lá, a gente teve lá aquela fase lá do dano vascular, né? E depois vem a hemostasia primária. Então lembra, a gente teve lá a liberação lá dos fatores plaquetários que vão iniciar duas vias, que é a hemostasia primária e a hemostasia secundária. A hemostasia primária, ela vai fazer o seguinte, agregar plaqueta.
Como que vai acontecer isso? Então, a gente vai ter a primeira fase, tá? Eu vou usar esse desenho aqui pra poder vocês entenderem melhor, tá? Então, o que vai acontecer? Dentro da hemostasia primária, a gente vai dividir em 3 fases, tá? A fase de adesão, a ativação, né, de plaquetas, né, e agregação, tá? Então, vamos começar pela primeira, que vai ser a fase de aderência ou adesão. Primeira coisa, teve lá a exposição do colágeno, aconteceu tudo aquilo lá da primeira fase. Depois, o que vai acontecer? A gente vai ter o nosso fator de von Willebrand, nem sei se eu tô falando certo. Esse fator, ele vai se juntar, né, se ligar com o colágeno aqui da nossa pele, tá? Então tá, esse fator se ligou no colágeno da nossa pele. Depois, o que vai acontecer? Vai ter um receptor plaquetário chamado GP1B, esse daqui. Esse receptor aqui, ele vai estar na plaqueta. Aí vai vir a plaqueta e vai se ligar no fator de von Willebrand pelo receptor GP1B, tá? Então, vai ter o colágeno aqui. O fator vai se ligar no colágeno, primeira coisa. Depois, vai vir a plaqueta com o seu receptor GP1B e vai se ligar no fator de von Willebrand. E aí, nisso, a gente vai ter uma ponte de colágeno, fator de von Willebrand, gente, devo estar falando super errado, e plaqueta, tá? Então, qual é a ponte? Colágeno, fator e plaqueta. Criou a ponte, tá bom. Aí, o que vai acontecer? A plaqueta vai começar a fase de ativação. A plaqueta, ela vai começar a mudar de conformação, tá? Mudar de forma. Então, a gente vem aqui, ADP, induz alteração conformacional. Vai começar a mudar de forma e vai liberar o conteúdo dos seus grânulos. Que conteúdo é esse? Vários fatores. Então, vai ter fator, aqui ó, fator alfa, fibrinogênio, fator V, fator de von Willebrand e glânulos densos, ADP, ATP, cálcio, serotonina e estamina. Para que isso vai acontecer? Por que a plaqueta vai liberar mais coisa? Para poder ela ativar as plaquetas que estão próximas dela, tá? Então, foi isso. Então, criou lá a ponte, né? Criou a ponte. Aí, o que vai acontecer? Fase de ativação. A plaqueta vai começar a mudar de forma. Vai liberar o conteúdo dos grânulos para poder ativar mais plaquetas ao redor. Aí, depois, essa parte importante para a gente da farmaco. Essas plaquetas que estão ativadas, né? Então, a gente vai ter aqui as plaquetas ativadas. Elas vão começar a expor um receptor chamado GP2B3A. Esse receptor aqui, complexo GP2B3A. E aí, o que vai acontecer? Esse receptor aqui, ó, elas começaram a expor esse receptor. O que vai acontecer? Vai vir o fibrinogênio, ó, o fibrinogênio aqui, e vai começar, ó, a formar ponte entre as plaquetas. E aí vai começar, ó, a formar aqui, ó, uma agregação aqui, ó, de plaquetas, tá? Além disso, a gente vai ter liberação de tramboxano A2 e ADP, que vai ainda mais amplificar a adesão e o recrutamento plaquetário, tá? Então, é isso. Primeira fase, adesão. Então, primeira fase vai formar a ponte, colágeno, fator de von Willebrand e plaqueta. Depois vai vir a fase de ativação, onde essas plaquetas, elas vão mudar de forma e vai começar a liberar o que tem lá dentro delas, para poder ativar outras plaquetas. Essas plaquetas que foram ativadas, elas vão expor esse receptor, que é o nosso receptor de importância, para poder o fibrinogênio se ligar no receptor. Se o fibrinogênio cria uma ponte para poder juntar todas as plaquetas, tá? Além disso, liberação de tromboxano A2 e ADP para poder aumentar ainda mais a adesão, tipo, chamar as plaquetas, tá? Literalmente, recrutar, chamar, tá? E depois, o resultado disso, formar o nosso tampão plaquetário. E aí a gente sela temporariamente o vaso que tá lesado, tá? Tampão plaquetário primário. Tá, Vitória, você falou. Qual a importância disso? Alvo terapêutico. Primeiro alvo terapêutico que a gente vai ter aqui, antiagregantes plaquetários, tá? Então,
AS, clopidogrel, eles vão agir aqui nessa fase. Então, vão impedir a formação de tromboxano, a liberação, né, do tromboxano A2 ou a ação do ADP, tá? Então, inclusive, quando vocês tiveram lá aquela aula de anti-inflamatório, se eu não me engano, a AS estava nessa aula, né? Então, você começa a ver a relação do tromboxano A2, tá? Então, é isso. Então, antiagregantes plaquetários vão atuar nessa fase aqui de hemostasia primária, tá? E lembrar disso aqui, ó, prevenindo formação de trombos arteriais, tá bom? Lembra dessa palavra aqui, arteriais, tá? Segunda fase, depois que a gente teve essa formação desse tampão plaquetário primário, a gente vai ter também ali uma outra via ocorrendo também, que é a via da hemostasia secundária, tá? E aí, pra que serve essa hemostasia secundária? Formar fibrina, tá? Tá, Vitória, então o objetivo é formar fibrina. A fibrina, ela vai formar no final, a fibrina vai formar um coágulo estável, tá? E aí, como que funciona essa via? A gente vai ter duas vias se juntando, que é a via extrínseca com a via intrínseca, tá? Isso tudo vai se juntar e vai formar a via comum, tá? Que no final vai formar a fibrina. Mas é aquilo, gente, isso aqui vocês já viram, mas só recapitulando, né? Então, a gente tem aqui a via extrínseca, então a gente vai ter fator 2, aí começa toda essa ativação. Fator 7 sendo ativado pelo fator 2, aí vira fator 7A, aí o 10, tudo isso acontecendo ali ao mesmo tempo. A intrínseca, fator 12, aí vira 12A, aí ativa 11, aí tudo isso que vocês já viram uma hora. Mas o mais importante é o seguinte, né? Então, vamos lá. Exposição do fator tecidual, ou seja, via extrínseca, ativa a cascata, e aí no final disso tudo, eu vou ter a protrombina, que é o fator 2, se transformando em trombina, que é o fator 2A. A trombina, o que vai acontecer? Ó, bem aqui, ó. A trombina, ela vai ativar mais plaquetas e aí vai converter esse fibrinogênio em fibrina. A fibrina vai vir e vai reforçar o tampão plaquetário. Entrelaçar esse tampão plaquetário, aqui, ó. Literalmente, ela cria uma rede de fibrina mesmo dentro daquele tampão lá primário que tinha, sabe? Fazendo com que esse coágulo fique mais estável, sendo um definitivo. Tá, Vitória, qual a importância dessa fase? Anticoagulante, tá? Então, os fármacos que são anticoagulantes vão atuar na hemostasia secundária. Então, heparina, varfarina, dabigatrana, rivaroxabana, todos esses vão bloquear alguma parte dessa via aqui, prevenindo a formação de trombos venosos, tá? Então, se aqui eu tenho destaque em trombos arteriais, aqui eu vou ter destaque em trombos venosos, tá? Isso é uma grande importância, principalmente na hora da prova, para poder diferenciar quando eu uso um antiagregante e quando eu uso um anticoagulante. E outra coisa que também é muito importante é aquilo, se for uma fase mais inicial, eu vou usar o quê? Um antiagregante, né? Então, se eu não quero formar esse tampão plaquetário primário, eu uso um antiagregante. Por isso que você vê muita gente usando AS para poder não formar um coágulo. Agora, se eu tenho um coágulo que já tá ali, né, uma pessoa que tem uma trombose venosa profunda, que já tem ali um trombo ali, falei ali 10 vezes, você já usa o quê? Um anticoagulante, tá? Que aí, no caso, heparina, varfarina, isso tudo, tá? E aí, depois de acontecer toda essa fase da hemostasia, de formar todo esse tampão plaquetário e tudo mais, eu preciso de uma fase que vai ser a cicatrização, tá? Então, como que vai acontecer isso, né? Depois que eu criei toda essa rede de fibrina, consolidei esse coágulo e tudo mais, as plaquetas elas vão começar a se contrair por conta da actina e da miosina, tá? E aí isso vai fazer com que tracione a rede de fibrina que tinha lá. E aí, ao mesmo tempo, eu vou ter uma aproximação das bordas da lesão. O soro, né, que era o plasma sem o fibrinogênio, vai ser expulso. Vou reduzir o volume do coágulo. No final disso tudo,
eu vou ter uma cicatrização, porque eu consolidei esse coágulo definitivamente e aproximei as bordas desse vaso lesionado, tá? Depois, né, de toda essa reparação de tecido e tudo mais, eu vou ter uma fase que se chama fibrinólise, que é basicamente remover esse coágulo para poder esse vaso continuar o fluxo sanguíneo dele normal, tá? Como que vai funcionar essa fibrinólise? Então, primeiro, eu vou ter, né, as minhas células endoteliais, né, lá no local do coágulo, liberando uma enzima chamada ativador tecidual do plasminogênio, tá? Esse ativador, ele vai catalisar a conversão do plasminogênio em plasmina. O que esse plasminogênio ele é? Ele é uma proteína inativa que tá lá no nosso sangue, que ela precisa ser ativada pelo ativador tecidual do plasminogênio para poder se transformar em plasmina. A plasmina, o que ela vai fazer? Ela vai chegar lá na rede de fibrina. Lembra daquela rede de fibrina? E ela vai começar a degradar essa fibrina em pedaços menores. Depois que ela quebra essa fibrina em pedaços menores, o que vai acontecer? Eu vou ter uma coisa chamada produto de degradação da fibrina, que é o PDF, que são basicamente fragmentos, né, que vão ser liberados depois que a plasmina fez tudo lá. E aí isso serve como um marcador, né, uma evidência laboratorial de fibrinólise, tá? Ou seja, de que eu tive um coágulo ali e eu destruí esse coágulo, tá? Aí outra coisa, além disso, essa plasmina, ela também inativa fatores de coagulação, tá? Porque isso ajuda a não ocorrer novamente a cascata, tá? Reativação da cascata. E aí, para finalizar, a gente também tem os dedímeros, tá? Que são fragmentos específicos provenientes da degradação da fibrina. E aí é aquilo, né? Se tiver no sangue, a gente mostra que teve uma formação e depois uma degradação de fibrina, ou seja, coagulação e fibrinólise, tá? E aí eu coloquei aqui a importância terapêutica, né? Esse teste de dedímero, ele é utilizado para poder detectar e excluir doenças tromboembólicas como TVP, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo do miocárdio, coagulação intravascular disseminada, que a gente vai falar um pouco sobre ela depois, sepse, infecções graves tipo Covid, tá? Então, é basicamente isso, tá? E aí o alvo terapêutico, que é assim, o principal que a gente vê aqui, né? Fibrinolíticos, né? Esses fibrinolíticos, o que vai acontecer? Eles vão imitar a ação do TPA. Lembra, ó, TPA aqui, ó. TPA é aquele que ativa o plasminogênio, né? Catalisa a conversão do plasminogênio em plasmina, tá? Então, eles vão imitar esse TPA para poder ativar mais plasminogênio para poder ter mais plasmina e essa plasmina dissolver o coágulo, tá? E os principais fármacos que a gente vai ter vai ser a alteplase, tá? Que é muito usado para principalmente AVC, né? Tromboembolismo pulmonar, infarto, mas principalmente AVC isquêmico, você vê muito uso assim, infarto também, né? Mas AVC muito sobre o uso da alteplase. Então, o mecanismo dela é ativar esse plasminogênio ligado à fibrina, tá? Tem também outros tipos, que é a streptokinase, né? Que vai formar um complexo com plasminogênio, ativando a plasmina, usado em tromboembolismo e infarto. Uroquinase, que vai converter o plasminogênio em plasmina diretamente, então, usado para tromboembolismo venoso, tá? E lembrando sempre que tem que ter muito cuidado no uso desses fibrinolíticos, né? Porque tem muito risco de hemorragia grave, né? Tanto que tem vários estudos que falam sobre o uso, por exemplo, de alteplase, porque tem uma janela de uso, né? Principalmente ali no AVC. E se você ultrapassar essa janela, né? Usar essa medicação depois do tempo que eles falam, você tem muito risco de hemorragia intracraniana, assim, de vários efeitos, né, não desejados, né? Então, tem muito risco de hemorragia grave. Então, tem que ter um monitoramento muito bom mesmo, principalmente nesse tempo ali, né, nessa janela, tá?
E aí agora a gente vai começar a falar sobre os distúrbios, né? Então, primeiro distúrbio a gente vai falar do tromboembolismo, tá? É o distúrbio mais comum da hemostasia, tá? Ele vai ocorrer quando a gente tem uma formação inadequada do coágulo dentro do nosso vaso, tá? Ou seja, formei um coágulo ali, esse coágulo ele não devia estar ali, ele pode se desprender, virar um trombo e começar a sair do meu vaso, andar pelo meu corpo e ir parar numa artéria, no caso de uma arteríola ou algum outro vaso menor, obstruir a passagem, formar um TEP, um infarto, tá? E aí essa é o risco, né? E aí a gente tem as principais causas desse distúrbio, né? Então, aterosclerose, então é aquele clássico, né? Você tem uma lesão ali dentro do vaso, expõe o colágeno e começa a gerar essa hemostasia, né? Hemostasia primária, hemostasia secundária, forma plaqueta, fórmula coágulo. Esse coágulo sai do vaso e aí dá ruim, né? Dá que a gente sempre vê sobre infarto, né? Além disso, desequilíbrio do sistema de coagulação, mais atividade procoagulante. Então, quando uma pessoa tem por algum motivo, né, um aumento de uma atividade procoagulante dentro do corpo, assim, a pessoa é uma pessoa bem, né, mas que, infelizmente, tem esse aumento desse estado, né? Então, ou então alguns hábitos de vida que levam a esse estado, tá? Ou então deficiência de mecanismos anticoagulantes naturais, né? Varizes e êxtase venosa, então você vai ter uma redução do fluxo sanguíneo, e aí se eu tenho uma redução desse fluxo sanguíneo, é aquilo que eu tinha falado antes. Essas plaquetas, elas ficam mais agregadas, né? E aí gera acúmulo de plaquetas e fibrina, gera o nosso coágulo, tá? Coagulação ampla, que era aquilo que eu falei, né? Seguinte, eu tenho uma infecção grave, essa infecção grave, ela gera uma ativação sistêmica, ou seja, no corpo inteiro, de coagulação. Você fica mais propenso a ter atividade pró-coagulante. No futuro, isso pode evoluir para coagulação intravascular disseminada, que era aquilo que eu tava falando bem aqui. Cadê? E nem lembro mais onde eu tava falando. Mas que era isso que eu falei, tá? Isso tudo vai aumentar os riscos de você ter um TVP, TEP, AVC, IAM, tá? Isso tudo. E aí quais os fármacos que a gente vai usar nesse tromboembolismo? Então, como a gente tinha falado, inibidores plaquetários, que são os antiplaquetários. Vai bloquear a ativação e agregação de plaquetas. Lembra? Vai atuar na hemostasia primária. São usados principalmente em doenças coronarianas e AVE. AS, clopidogrel, são esses, mas a gente vai falar um pouco sobre eles mais especificamente, tá? Anticoagulante, eu tô falando rápido só porque a gente vai falar ainda mais sobre eles específico, tá, gente? Anticoagulantes, né? Então, vão atuar inibindo o quê? Hemostasia secundária, né? Então, impede a cascata de coagulação, impede a formação daquela rede de fibrina e da estabilização do coágulo, tá? Então, vão ser indicados para TVP, embolia pulmonar, fibrilação atrial, tá? Principalmente porque a fibrilação atrial gera, né, esse coração batendo de uma forma irregular, gera um estado pró-coagulante nessa pessoa, porque pensa, o sangue, quando começa fica nessa da fibrilação atrial, né, de ficar batendo, o coração ficar batendo em ritmos errados, isso gera um estado pró-coagulante mesmo. O sangue, ele tem mais chance de coagular no caso, a fibrilação atrial. E a M, né, os exemplos que eu já tinha falado, heparina, varfarina. E o fibrinolítico é quando você já tem um coágulo ali, né, e você quer dissolver ele. Então, IAM, embolia, AVC isquêmico, tá? Então, a alteplase, né, é um exemplo disso. E aí, o outro distúrbio que a gente vai falar são a hemorragia, né? O que acontece? A gente tem um extremo, que é a pessoa que tem um distúrbio de tromboembolismo, ou seja, ela tem mais chance ali de coagular, de formar um trombo, e tem a pessoa que tem o oposto, que é quando não tem essa coagulação, né? Então, ela tem mais chance de o quê? Gerar hemorragia. Tem mais chance de... Por que ela gera hemorragia? Porque qualquer lesão que ela tenha não vai ter um sistema, por algum motivo, coagulando ali. Ou seja, ela vai se cortar. Não vai ter, vamos supor, uma hemostasia primária. Se eu não tenho hemostasia primária, como é que eu vou formar o trombo?
como é que esse sangue ele vai parar como esse sangue vai parar de sangrar, né? Literalmente é isso, né? Então, não vai ter como. Então, isso vai ter mais chance dessa pessoa ter uma hemorragia. Mesmo com, assim, uma pancadinha, a pessoa já tem chance de uma hemorragia espontânea, tá? Isso pode ser causado, né? Por quê? Hemofilia, né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar alguma hora sobre hemofilia, que é uma doença genética, que é causada por deficiência de fatores de coagulação. Então, fator 8 e fator 9, tá? Então, tem a hemofilia A e a hemofilia B, tá? Isso em FB, o Anderson sempre falava sobre isso, né? Então, é até aquilo, né? Que todo mundo fala, quem tem hemofilia não pode tomar AS. Porque pensa, uma pessoa que toma AS, que é uma coisa que já inibe a hemostasia primária. Se ela fizer uso desse AS, ela já tem deficiência de fatores de coagulação, que é uma hemostasia secundária. Vai dar ruim, gente, vai dar ruim. Trombocitopenia, né? Então, redução dos números de plaquetas, né? Normalmente por conta de doenças de medula, doenças autoimunes ou uso de medicamentos. Então, a pessoa ela tem um número diminuído de plaquetas. Lembra, o que é um tampão plaquetário? Agregação de plaquetas. Se eu não tenho plaqueta, o que vai acontecer? Eu não formo um tampão, tá? Então, eu tenho esse distúrbio. E deficiência de vitamina K. Por quê? A vitamina K, ela faz, né? Ela auxilia na síntese hepática de fatores de coagulação. Fator 2, fator 7, 9, 10, tá? E aí, esses fatores, o que eles fazem? Hemostasia secundária, né? Eles participam lá da cascata e tudo mais, né? Quais são as doenças que eu tenho ali associadas, né? Doenças hepáticas, má absorção intestinal ou uso prolongado de antibióticos, tá? Gente, é até engraçado que uma coisa, experiência minha, né? Muito tempo atrás, muito tempo mesmo, minha mãe, ela teve trombose. Eu não lembro direito qual era o tipo de trombose, né? Mas, assim, e era, gente, tiro e queda. Era só ela comer qualquer alimento rico em vitamina K, gente, que começava a sentir uma dor, assim, surreal. Tipo assim, ela começava a sentir muita dor no local ali onde ela tinha, né, a trombose. E aí a dieta dela era, tipo assim, tentar o mínimo possível comer alimentos que contêm vitamina K, né? Que eram aqueles alimentos com folhas muito verdes escuras, né? Então, couve, essas coisas assim, era dieta zero com isso. Isso, gordura, todas essas coisas assim, né? Mas principalmente alimentos com vitamina K, né? Mas isso é muito tempo atrás, assim, né? Então, é só uma coisa que é até engraçado, porque como que a alimentação tá muito associado a sintomas clínicos, né? E aí, vamos falar um pouco sobre os fármacos, né? Que a gente vai ter. E, gente, agora que eu vi que eu repeti o slide, né? Então, sobre os fármacos que a gente vai ter, que são anti-hemorrágicos. Então, quais são as classes deles, né? Então, reposição de fatores de coagulação, então, principalmente ali nas hemofilias. Vitamina K, tá? Que quando você tem uma deficiência de vitamina K, como eu tinha falado, você repõe ela. Antifibrinolíticos, ácido tranexâmico e ácido amicaproico, só um nome maravilhoso, vão impedir a degradação da fibrina e estabilizar o coágulo, e hemostáticos locais, trombina tópica, gelfoam, que vão fazer a hemostasia diretamente no local, tá? Aí agora, né, a gente vai falar sobre o que a gente mais vai ver, né, na nossa prática clínica, que são os fármacos que vão atuar aqui, ó, nesse distúrbio aqui, ó, do tromboembolismo, tá? Então, é o seguinte, né, o que esses fármacos que vão atuar principalmente... Primeiro a gente vai começar com os antiagregantes plaquetários, tá? Eu acho que foi por isso que estava errado aqui o slide que repetiu, porque na verdade era para estar escrito outra coisa aqui, mas tudo bem, né? Então, aqui, né, o slide sobre antiagregantes plaquetários. A gente vai começar com antiagregante, depois a gente vai para anticoagulante e depois fibrinolíticos, tá? Então, os antiagregantes plaquetários, eles, como o próprio nome já diz, eles vão inibir a agregação de plaquetas, tá? E aí, consequentemente, eu não tenho tampão plaquetário primário e
lembra do que eu tinha falado. Previne, né? Diminui, né, a formação de trombos arteriais, tá? Indicações clínicas, vocês vão ver que os antiagregantes vão estar muito associados a qualquer coisa que seja de artéria. Então, prevenção e tratamento da trombose arterial, angina e infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico, manutenção da permeabilidade de enxertos e estentes vasculares, terapia trombolítica no IAM, né? Então, ou seja, prevenção de qualquer coisa que seja relacionada a eventos cardiovasculares, tratamento, né, também, né, tanto de AVC quanto de IAM, terapia trombolítica no IAM, ou seja, o paciente chegou com um infarto, sempre que passa é clopidogrel, tá? Isso a gente vai falar mais especificamente no último slide sobre o protocolo de infarto, mas já adiantando, né, isso, tá? E o efeito terapêutico diminuir risco de eventos cardiovasculares. Então, vamos falar sobre os medicamentos, a parte legal, né, dessa matéria. O primeiro medicamento que a gente vai falar vai ser o AS, nosso famoso querido AS, né? Então, ácido acetil salicílico, tá? O AS, o que ele vai fazer? Ele vai inibir irreversivelmente a COX-1 das plaquetas. Vocês já viram lá em anti-inflamatórios? Se você não viu, veja o vídeo de Bia, ela falando sobre anti-inflamatórios, tá? E aí, o que acontece? O AS, ele inibe tanto a COX-1, a enzima COX-1, tanto o tromboxana 2, que são fatores, né? Procurando essa palavra. Fatores fundamentais na agregação plaquetária e na vasoconstrição, tá? O efeito do AS vai durar por toda a vida da plaqueta, de 7 a 10 dias, tanto por isso que ele irreversivelmente ele inibe essa COX-1, tá? O uso dele, prevenção e tratamento de infarto, tá? É só lembrar, gente, protocolo de infarto, AS clopidogrel. Pessoa que tem, normalmente, já teve um evento de infarto, sai do local já prescrito tomar AS, tá? De prevenção de futuros eventos cardiovasculares. AVC isquêmico, AIT, né? Que é o ataque isquêmico transitório, que é basicamente... O AIT é até engraçado, ele... vocês já devem estar vendo em neuro, talvez, né? Mas o AIT é basicamente uma angina do cérebro, né? Que é basicamente quando a pessoa, ela vai ter uma... Parece um AVC, mas não é um AVC, né? Ela vai ter a maioria dos sintomas de AVC, mas na verdade ela tem um vaso, né? No caso, a artéria, que tá parcialmente obstruída. E aí, às vezes, né, ocorre, né, por algum motivo, igual na angina, né, que aí a pessoa vai e faz o exercício físico e começa a te dor no peito. Mesma coisa do cérebro. Aí vai a pessoa, começa a artéria tá parcialmente ocluída, tem esse evento de AVC isquêmico, mas depois de algumas horas volta ao normal, tá? Se não me engano, até 24 horas. E aí, ou seja, ela precisa tomar um AS para poder prevenir a formação de um trombo, que senão vai dar ruim, né? Gente, eu falei super por cima a definição de AIT, tá, gente? Foi super por cima de idade, pra vocês entenderem o que é AIT, tá? Mas o AIT tem até um número, né, que você tem que tomar cuidado, porque o AIT, ele pode no futuro evoluir para um AVC isquêmico. Pós-angioplastia e colocação de stent e profilaxia de eventos trombóticos em pacientes de alto risco cardiovascular. Que era aquilo que eu falei. Então, a pessoa que teve um infarto, ela já vai sair lá da UPA, do hospital, prescrito tomar AS, tá? Posologia, dose de ataque vai ser 200mg por via oral. A manutenção dele vai ser de 75 a 100mg via oral por dia, tá? Então, como eu falei aqui embaixo, né, o efeito antiplaquetário do AS, ele vai ocorrer em doses menores, né? Então, por exemplo, a pessoa que quer prevenir, ela vai tomar ali uns 75, 100mg para poder só inibir a agregação plaquetária e prevenir esses eventos cardiovasculares. As vantagens do AS, né? Ele tem um início rápido, tem um efeito antiplaquetário bem prolongado, baixo custo e muito utilizado, né? Você pode utilizar para várias coisas dentro do hospital, né? Ele é bem versátil.
Efeitos adversos: sangramentos gastrointestinais, como qualquer anti-inflamatório, gastrite, azia, irritação gástrica, aumento do risco de hemorragia, incluindo AVC hemorrágico, tá? Lembrando sempre que AVC isquêmico é diferente de hemorrágico, tá? E aí, é basicamente isso, tá? Porque é só vocês pensarem, né? O AS, ele te faz não fazer uma hemostasia primária. Se eu não faço hemostasia primária, eu aumento o risco, infelizmente, de hemorragia, porque eu não consigo controlar em quais momentos eu quero não ter essa hemostasia. Infelizmente, ou felizmente, né? O AS vai bloquear tudo, tá? Segundo, ticlopina e clopidogrel, né? Então, qual vai ser o mecanismo de ação? É muito famoso, né? Principalmente o clopidogrel. São antagonistas do receptor plaquetário, esse daí, P2Y12, que é o do ADP. Então, o que vai acontecer? No final de tudo isso, eu não vou ter ativação daquele complexo GP2B3A. Lembra que eu falei? Eu vou subir até lá em cima, ó. Lembra que eu falei sobre esse complexo GP2B3A? Que ele se mostrava, e o fibrinogênio se ligava, tudo mais. Então, o que acontece? Se eu antagonizo esse receptor plaquetário P2Y12, que é o do ADP, eu não tenho ADP. Se eu não tenho ADP, eu não ativo a plaqueta. Se eu não ativo a plaqueta, eu não exponho esse complexo aqui. Se eu não exponho o complexo aqui, o fibrinogênio não se liga, não forma ponte de plaqueta, não gera agregação plaquetária, tá? O efeito antiplaquetário dele vai durar ali 3 a 5 dias, mas aí, lembrando sempre, uso contínuo, né? O uso dele vai ser em prevenção de AIT, AVC, prevenção secundária após IAM, AVC, angioplastia, implante de stent e alternativa para pacientes que têm alergia, né, intolerância ao AS, né, ou então a pessoa que tem algum distúrbio gastrointestinal muito forte, alguma coisa do tipo, tá? Vantagem: muito eficaz na prevenção de eventos trombóticos arteriais, tá? E pode ser associado ao AS em algumas das situações, que, por exemplo, do infarto, que a gente usa AS clopidogrel, tá? Efeitos adversos: sangramento, distúrbios gastrointestinais e erupções cutâneas, que é o rash cutâneo, né? E é importante, ticlopina pode causar neutropenia e leucopenia, tá? Tem sempre que fazer uma monitorização, tá? E o clopidogrel ele tem um melhor perfil de segurança atualmente, tá? Por isso que ele é mais utilizado do que a ticlopina, tá? Dipiridamol vai bloquear a PDE. Essa PDE, o que ela vai fazer? Aumentar o AMP cíclico nas plaquetas. Se eu aumento o AMP cíclico nas plaquetas, eu reduzo a agregação plaquetária. Além disso, promove vasodilatação, principalmente nas coronárias, melhora o fluxo sanguíneo e reduz a formação de trombos. Uso: AVC isquêmico, geralmente associado ao AS, teste de estresse farmacológico cardíaco, tá? E profilaxia de eventos tromboembólicos em situações específicas. Ele é via oral ou intravenoso, né? Intravenoso se for nesses exames diagnósticos. E as vantagens: ele pode ser associado com AS, aumenta a eficácia na prevenção de AVC e possui ação antiplaquetária e vasodilatadora. Eventos adversos vai ter cefaleia, tontura, hipotensão arterial, palpitações e rubor facial, tá? Importante: os efeitos vasodilatadores dele, que é responsável pela maioria dos efeitos adversos. Então, essa hipotensão arterial, né, essa tontura, isso tudo. E aí, normalmente, ele vai ser utilizado em combinação com outro antiagregante, no caso o AS, tá? Então, foi isso. Então, de antiagregante plaquetário, a gente vai ter esses três, tá? Os 3/4, né? Mais importantes aí, tá? Agora, a gente vai falar um pouco sobre os anticoagulantes. Ai, calma aí. Já tá me dando um sono, que já são quase meia-noite. Mas estudante de medicina é assim, né, gente? Então, a gente vai falar sobre os anticoagulantes. Os anticoagulantes, né, aonde eles vão agir? Eles vão agir na hemostasia secundária,
tá? Bloqueando lá a nossa cascata de coagulação. Então, eu não vou, dependendo, né, do anticoagulante, eu não vou ter a síntese dos fatores de coagulação. Se eu não tenho a síntese dos fatores de coagulação, eu reduzo a formação da trombina, que no futuro, lembra, trombina ia se transformar em fibrina. Não forma fibrina, tá? Não forma rede lá de fibrina, não forma aquele coágulo estável, tá? Os medicamentos que a gente usa atualmente, heparina, varfarina, anticoagulantes orais diretos, que é rivaroxabana, apixabana e dabigatrana, tá? As aplicações clínicas, como eu tinha falado, gente, anticoagulante, assim, didaticamente, eu sempre penso em questão venosa, né? Então, TVP, embolia pulmonar, fibrilação atrial para prevenção de AVC isquêmico, que eu já falei para vocês por quê, IAM, prevenção de eventos tromboembólicos, de tratamento, né? E aí, só para lembrar para vocês, qual a sequência da trombose, tá? Então, vou ter uma lesão endotelial, agregação plaquetária, que é a hemostasia primária. Depois, eu venho para a hemostasia secundária, que é a formação da trombina, fator 2A, se transforma em fibrina. A fibrina vai gerar lá aquela rede lá, né, estável, e eu vou ter a formação do trombo. Depois do trombo vem a fibrinólise, tá? Que é por meio da plasmina. E aí, o que acontece? Quais são os medicamentos e onde que eu vou atuar, né, em cada local? Principalmente, gente, cascata de coagulação. O anticoagulante atua muito em cascata de coagulação. Então, vamos lá. Inibidores de fatores dependentes de vitamina K. Então, a varfarina, o que ela vai fazer? Ela vai atuar ali nos fatores 9, 7, 10 e 2. Inibidores do fator 10A. Então, inibição direta do fator 10A. Apixabana, rivaroxabana, heparina de baixo peso molecular. E a indireta, que é quando a gente vai ali direto no 10. Aí lembra que tem todo esse processo aqui, ó. Mas deixa eu voltar aqui. Ó. Cadê? Aqui. O 10, aí vai para 10A, né? Que é como se fosse o 10 ativado. Aí, direto, quer dizer que eu vou ativar, que eu vou desativar, né? Inibir direto o 10A. Aí já o indireto quer dizer que eu vou inibir o 10, que aí no caso fondaparinux, tá? E os inibidores da trombina, que é a inibição direta, que é o 2 da bigatrana, e indireta heparina, que vai inibir o 10 e o 2, tá? Aí lembra, trombina, voltando lá de novo. A trombina, ela vai estar aqui, ó, bem aqui, tá? E aí, nisso eu vou ter, no caso indireto, fator 2, que vai ser a protrombina, tá? Cadê? Tá. Então, vamos começar aí, né, sobre os anticoagulantes, né? Primeiro, varfarina. Gente, todos esses são bem conhecidos, né? Varfarina, heparina. Então, vamos falar um pouco sobre eles. Varfarina, com o nome comercial de Marevan. Mecanismo de ação, antagonista da vitamina K, tá? E aí, lembra, eu já tenho um coágulo estável ali. Ou então, eu não quero formar esse coágulo estável. O que eu vou fazer? Eu vou usar um medicamento, varfarina, que ela vai antagonizar a vitamina K. Ou seja, inibir essa vitamina K. Aí tem lá, epoxidana redutase, tá? Se eu não tenho vitamina K, eu não produzo, né, pelo meu fígado, fator 2, 7, 9 e 10, tá? Se eu não produzo esses fatores, eu não tenho trombina e fibrina. Se eu não tenho fibrina, não tenho rede, não tenho trombo estável, tá? Uso terapêutico, tratamento e prevenção de TVP, embolia pulmonar, trombos intracardíacos, prevenção de AVC em paciente com fibrilação atrial, anticoagulante em portadores de próteses valvares mecânicas, que aí você pensa até igual o mecanismo de ação da fibrilação arterial, via oral e a biodisponibilidade próxima de 100%, tá? Vantagem, muito eficaz para anticoagulação de longo prazo, baixo custo e ampla experiência de uso clínico, tá? Porque a gente já utiliza ele há muito tempo, né? E tem, né? Efeitos adversos, hemorragia, equimose, hematoma, sangramento de gastrointestinal e, às vezes, raramente, necrose cutânea, tá? Importante da varfarina. Tem início de ação lento, tem muita interação medicamentosa, né? Então, se eu tenho uma dieta rica em vitamina K, né,
que são esses vegetais verdes escuros que eu tinha falado pra vocês, eu tenho uma redução desse efeito, tá? A superdosagem da vitamina... em caso de superdosagem, né? A gente usa vitamina para poder reverter nessa superdosagem, vitamina K. E se for muito grave, a gente usa plasma fresco congelado ou complexo protrombínico, tá? E além disso, a varfarina a gente tem que ter monitoramento pelo INR, tá? A faixa terapêutica ali de entre 2 e 3, tá? Mas sempre vai variar dependendo da indicação clínica. Rivaroxabana. A rivaroxabana, ela é aquele que eu já tinha falado aqui pra vocês, ó. Rivaroxabana. Ai, gente, calma aí. Ela vai inibir diretamente o fator 10A. Então, não vou ter a conversão lá da protrombina em trombina, né? Vai reduzir, não vai formar a fibrina, não vai formar o coágulo, tá? O uso dele: profilaxia de TVP depois de cirurgias ortopédicas, a pessoa fica muito tempo parada, né? Tratamento de TVP e de embolia pulmonar, prevenção de AVC, embolia sistêmica em pacientes com fibrilação atrial não valvar, tá? A rivaroxabana é via oral e tem biodisponibilidade de mais ou menos de 80%. Outro nome que ela tem, Xarelto, tá? É bem conhecida, né? Vantagem: início rápido, efeito anticoagulante, não precisa de monitoramento igual a nossa varfarina, tá? Tem menos número de interações medicamentosas e alimentares. Efeitos adversos vai ser bem parecido com a varfarina: hemorragia, equimose, hematoma, sangramento da gastrointestinal e às vezes hemorragia grave, tá? Só vai mudar isso, que aqui vai ser hemorragia grave e aquele era necrose cutânea. Importante, vai pertencer lá ao grupo dos anticoagulantes orais diretos. É uma alternativa quando você não pode usar, né, a varfarina. E você tem que ter cautela em paciente com insuficiência renal, tá? Inibidores da trombina, que no caso vai ser do fator 2A. A gente vai começar falando sobre a heparina. A heparina é um anticoagulante de ação indireta. Ele vai se ligar à antitrombina 3, potencializando a atividade. E aí, no final disso tudo, você vai ter uma inibição do fator 2A, que é a trombina, fator 10A e fator 9A, tá? No final de tudo, não vou ter formação de fibrina. Uso terapêutico: tromboembolismo venoso agudo, embolia pulmonar, profilaxia de trombose em paciente cirúrgico ou imobilizado e síndrome coronariana aguda. Eu tenho 2 tipos: o intravenoso, que vai ter ação em minutos, e o subcutâneo, que tem início de ação de 1 a 2 horas. Lembrar sempre que eu tenho 2 tipos de heparina: a não fracionada, que tem maior ação sobre a trombina, o fator 2A, e tem a heparina de baixo peso molecular, que tem predomínio no fator 10A, tá? Efeitos adversos: sangramento, trombocitopenia induzida por heparina e hematomas no local da aplicação. Tem que ter a heparina não fracionada, tem que ter monitoramento pelo TTPA, tem ação rápida e de curta duração, e o antídoto é o sulfato de protamina, tá? Gente, é isso. Tipo assim, essas são coisas que não tem que gravar, tá? Mas, assim, não é tão, assim, eu não acho tão complicado. Eu acho que existem coisas piores pra gravar, tipo um antibiótico, um fármaco 2. Não, assim, isso tudo, assim, é mais, tipo, gravar, mas, assim, você vê que é tudo muito igual. Os efeitos adversos são todos muito parecidos. A única coisa que vai mudar mesmo é o mecanismo de ação, tá? Dabigatrana. A dabigatrana é um inibidor direto da trombina, tá? Do fator 2A. Ele vai bloquear a trombina livre e a trombina ligada ao coágulo. No final, não vai ter fibrinogênio e fibrina. Uso terapêutico: prevenção de AVC em paciente com fibrilação atrial não valvar. Tratamento e prevenção de TVP e embolia pulmonar. Tudo igual. Profilaxia de trombose pós-cirurgias ortopédicas. Vai ser via oral, tem início rápido, tem efeito coagulante previsível, não precisa de monitoramento e tem poucos números de interação alimentar e medicamentosa. Efeitos adversos sempre igual: sangramento, dispepsia, dor abdominal, esofagite e desconforto gastrointestinal. Antídoto vai ser esse idaruxizumab e é um dos principais anticoagulantes orais diretos, tá? Agora, a gente vai parar de falar... Não, ainda tem fibrinolítico.
Mas vai parar um pouquinho de falar sobre isso e vai falar um pouco sobre essa questão do monitoramento, né? E se eu tenho um paciente que tá fazendo uso, né, tá anticoagulado, né, teve um episódio de uma embolia pulmonar, por exemplo, tá tendo que fazer uso de algum medicamento, né, pra anticoagulação, eu tenho que ficar sempre em alerta aos sinais. A pessoa, ela vai estar mais propensa, né, a ter hemorragia, né? Então, sinais de alerta, hematúria, que é a urina, né, com sangue, urina com sangue, hemoptise, que é aquele tossir, né, epistaxe, sangramento gengival, hematomas espontâneos, melena ou sangue nas fezes. Conduta: avaliar a intensidade do sangramento e considerar ajustar a dose, ou suspender, ou então usar um antídoto, tá? Por isso que sempre a gente tá falando sobre os antídotos, tá? Lembrar sempre sobre a escolha do anticoagulante. A gente tem que sempre pensar: vale a pena usar esse anticoagulante nessa pessoa, né? Então, preferir sempre esquemas que têm menor risco de sangramento. Sempre pensar nessa questão do AVC hemorrágico, tá? Sempre optar por uma proteção antitrombótica. Doença coronariana, rivaroxabana pode ser uma opção boa em algumas situações, tá? E os anticoagulantes orais diretos, eles têm uma posologia mais simples e dispensam monitorização rotineira. Então, paciente com uma trombose, por exemplo, que vai ter que tratar em casa, talvez valha a pena, tá? Agora, trombolítico, né? O trombolítico é o seguinte: trombo já tá formado. Ferrou. A pessoa tá chegando lá com AVC, com um infarto, uma embolia pulmonar, uma trombose arterial periférica, né? Eu preciso dissolver esse coágulo, tá? Então, o que esse trombolítico vai fazer? Converter o plasminogênio em plasmina, tá? Vai reestabelecer o fluxo sanguíneo, tá? Principais efeitos adversos: hemorragia e o que eu tinha falado pra vocês no início, hemorragia intracraniana, tá? Características: vão ser administrados principalmente por via intravenosa. Eu tenho uma maior eficácia quando ele é utilizado dentro da janela terapêutica, inclusive, que eu já tinha falado pra vocês também, tá? Além disso, peraí, gente, que eu tô olhando aqui o negócio no meu celular. Além disso, normalmente você sempre utiliza ele junto com o antiplaquetário ou anticoagulante, principalmente para prevenir, né, a formação de novos trombos. E as contraindicações absolutas são hemorragia intracraniana prévia, tá? AVC isquêmico nos últimos 3 meses, neoplasia intracraniana maligna, sangramento ativo, suspeita de dissecção aórtica e trauma intracraniano grave recente, tá? Quais são os fibrinolíticos que a gente tem atualmente? Alteplase, que eu já tinha falado um pouco sobre pra vocês, né? Então, a alteplase vai ser um ativador tecidual do plasminogênio, vai atuar principalmente sobre o plasminogênio ligado à fibrina, tem uma meia-vida curta, é administrada em bolos e infusão contínua, principalmente o uso da alteplase, infarto agudo, AVC isquêmico agudo e embolia pulmonar maciça. Assim, na minha opinião, é o mais utilizado atualmente, tá? Tecteplase é uma variante modificada do TPA. Ela tem maior especificidade pela fibrina e a principal indicação é o IAM com supra de ST. Característica: meia-vida prolongada, administração em dose única, tá? Intravenosa. Reteplase, que é o derivado do TPA também, promove conversão do plasminogênio em plasmina, indicação principal IAM, tá? A meia-vida vai ser mais prolongada do que a alteplase. E aí, pra finalizar, a gente vai falar, isso aqui é muito importante, gente. Síndrome coronariana aguda, qual o protocolo, o que usar, né? Se eu tenho um paciente com síndrome coronariana aguda, eu olho o eletro dele e ele tá sem supra do segmento ST. Lembra do eletro? Tem lá o segmento, onda P, Q, R, S, T. Se tá sem supra, o supra é o seguinte: olhei o eletro desse paciente,
aquela linhazinha que tem, sabe? Aquela linha que segue o eletro. Se ela não tá pra cima, ou seja, não tá, literalmente não tá pra cima, não tá com supra, né? Eu chamo de um infarto agudo do miocárdio, né? Ou uma síndrome coronariana sem supra desnível do segmento ST. Qual a fisiopatologia desse supra? A pessoa que tá sem supra do segmento ST quer dizer que ela tá com a artéria parcialmente obstruída, tá? Ou seja, uma angina instável, tá? A artéria tá parcialmente, não tá 100% obstruída, tá? Qual é o tratamento? Primeiro, analgesia e oxigenoterapia. Depois, você vai fazer uma reperfusão antitrombótica e anticoagulante. Vai colocar AS, heparina, no caso, o antiagregante, que vai ser o AS, um anticoagulante, que vai ser a heparina, e às vezes, quando indicado, angioplastia e revascularização. Fase 3, vai usar protetores do miocárdio isquêmico, então nitrato, beta-bloqueador, antagonista de cálcio. E a fase 4, que é o tratamento das complicações, você vai fazer manejo das arritmias, insuficiência cardíaca, choque e tromboembolismo se o paciente tiver, tá? Agora, se for uma síndrome coronariana aguda com supradesnível do segmento ST, ou seja, tá infartando, tem obstrução total da artéria coronariana, vai fazer analgesia e oxigenoterapia, vai usar um antiagregante, ou seja, AS, vai usar um anticoagulante e um trombolítico. E vai fazer angioplastia e revascularização. Fase 3, vai usar lá beta-bloqueador, nitrato e inibidor da ECA, tá? E a fase 4, tratamento das complicações. Resumindo, se a pessoa tá com angina estável, que é aquela que ela só sente dor no peito quando vai fazer um exercício físico, vai só usar o AS. Se ela tá com angina instável ou infarto agudo sem supra, vai usar o AS e o anticoagulante, a heparina, tá? Agora, o infarto agudo com supra, ela vai usar o anticoagulante, o AS também, que normalmente é utilizado, né? E o fibrinolítico, tá? Então, o principal diferencial é isso. Com supra, você usa o fibrinolítico, tá? E é isso daqui, gente, de relação entre classes e indicações, era aquilo que eu falei pra vocês, tá? Então, a pessoa que tá com alguma coisa que tem a ver com doença coronariana, AVC e prevenção de eventos trombóticos arteriais, antiagregante. Viu no enunciado isso? Antiagregante. Agora, a pessoa que tá com TVP, embolia pulmonar, fibrilação atrial e infarto, anticoagulante, tá? Mas lembrando que, tipo assim, não é uma regra, tipo, vai usar isso aqui. Não, porque, por exemplo, no infarto, você também usa antiagregante, tá? E usa anticoagulante. E usa fibrinolítico, tá? E fibrinolítico, infarto agudo, embolia pulmonar e AVC isquêmico. Mas, assim, eu falo isso porque, pelo menos quando eu fui estudar, é muito fácil você chegar e falar, não, porque o antiagregante você usa no início, quando o trombo ainda não tá formado. Mas aí o anticoagulante você usa quando ele tá formado, mas aí você não quer que vire um coágulo. Mas é muito fácil falar isso, mas na hora da prova não vai estar assim. Na hora da prova vai estar lá, caso clínico. Paciente com trombose venosa profunda. Aí você fica, puta que pariu, trombose... Ih, gente, desculpa pelo palavrão. Pô, mas trombose venosa profunda, será que eu uso um antiagregante ou um anticoagulante? Entendeu? Você fica nessa. Por isso que eu tento sempre fazer associações na minha cabeça. Então, associação com artéria, antiagregante. Mas não quer dizer que você não vai usar um anticoagulante, tá, gente? Porque aquilo, o infarto acontece numa artéria, na artéria coronariana. Mas você também usa um anticoagulante, tá? É mais sobre, por exemplo, tem indicação, sabe? E já o anticoagulante, por exemplo, a pessoa que tá com trombose venosa profunda, ela já tem, veia, né? Ela já tem aquilo lá formado. Pra que eu vou usar um antiagregante? Assim, óbvio que faz sentido usar sim, porque aí você evita novas formações, né, de coágulos. Mas assim, lá naquela hora, na hora aguda da trombose, vale a pena usar um antiagregante? Se o trombo já tá formado? Sabe? Precisa usar um anticoagulante, sabe? Pra poder, no caso, o trombo tá formado primariamente, né? Pra poder não estabilizar esse trombo, virar um coágulo, né? Pior do que já tá? Então é basicamente isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês, né? Eu acho essa matéria, assim, bem legal de hemostasia, né? Porque é aquilo, gente.
que eu sempre falei pra você desde o início, cara, é entender as fases de hemostasia. Se você entende as fases de hemostasia, você consegue entender onde cada medicamento vai atuar, tá? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. É isso.